Olá, pessoal. Estamos começando mais um bate-papo para falar daquilo que é paixão no mundo inteiro, que move a Terra e como a Terra todos correm atrás da bola. E hoje para falar um pouquinho diferente de pessoas que mais do que viver uma história também são peritas em contar histórias. E hoje um amigo que vai estar falando um pouquinho aí sobre a trajetória dele e, e sobre aquilo que fez ele se mover em direção ao que ele foi, o que já trabalhou, o que está trabalhando hoje. Nós vamos conversar um pouquinho e conhecer mais essa história. Como eu sempre falo, histórias sempre são referências, são entusiasmo, são motivação para quem está começando, para quem às vezes está passando um momento difícil, que tenta desistir, mas vê que outros também passaram e que continuam fazendo. Isso sempre é bom. E isso é uma bênção poder ser canal de estímulo para outros. Então, Caleb, boa noite para ti, bem noite aí, né? Eu queria que tu te apresentasse aí, falasse um pouquinho desse teu momento que estás vivendo hoje, e nós vamos conversar um pouquinho sobre a tua história. Maravilha. Bom, prazer estar falando aqui com vocês, com o Ricardo aqui, com o pessoal do canal, né? Sempre muito bom falar de futebol, que é uma paixão minha desde criança, né? Eu não nasci em ano de Copa do Mundo por um detalhe, né? Por alguns meses aí, mas já diz a minha mãe que uma das primeiras palavras que eu disse foi gol, né? Mas vamos lá. Eu sou Caleb, eu tenho 35 anos, tenho 2 filhos, uma menina de 12 anos, um garotinho português que nasceu aqui já está com 7 meses, está indo para 8 meses agora, dia 1º de abril agora, no próximo mês. E eu sou jornalista, né? Formei pela Unicinos e trabalhei com futebol praticamente desde o início da minha faculdade, né? E tive o prazer de trabalhar na Rádio Grenal, onde fiz muitos amigos e consegui construir ali uma história bacana. E hoje eu vivo em Portugal, ainda presto assessoria de jornalismo esportivo para os empresários de futebol, né? Hoje a empresa com quem eu mais trabalho assim, é a CMR, do Cassiano Mendes, que foi atleta também de futebol, um grande cara, uma pessoa incrível, sensacional. E peço assessoria para ele, para algumas atletas da empresa dele, e aqui em Portugal eu trabalho num ramo totalmente diferente, né, que eu vou contar para vocês já já. Se deixar eu vou falando e acabou, não tem papo. Tá. Eu queria falar um pouquinho ali, tu já deu uma pincelada da jornalismo e falou do jornalismo esportivo, mas eu acho que são duas. Eu queria separar um pouquinho essas duas questões, assim. Que tu falasse ali no começo da tua trajetória, assim, em que momento tu percebeu essa questão do jornalismo e o que fez tu te conduzir para o lado do jornalismo esportivo, pelo menos nesse começo teu de faculdade e profissional? Cara, eu sempre gostei muito de futebol, né? Sempre foi uma coisa que me moveu muito e que eu tentei ser jogador, não consegui, joguei na base de algum aqui em Portugal, quando a gente viveu aqui e eu era adolescente, joguei aqui na base de alguns clubes, tudo, mas não consegui chegar ao profissional, por pura falta de qualidade, óbvio, né? Mas, mas eu sempre gostei, né? E o jornalismo, cara, ele surge na minha vida quando eu tinha 18 para 19 anos, isso foi em 2005, se eu não estou enganado, em 2004. E eu entendi, 19 para 20 anos. E eu terminei o meu segundo grau no supletivo, não tenho vergonha de dizer, porque foi o que deu para fazer. Trabalhei sempre desde muito cedo, desde os 15 anos, 14, 15 anos, eu já trabalhava para ajudar a família, para ajudar a casa. E consegui terminar os meus estudos com 19 para 20 anos, no segundo grau. E pensei, cara, eu não vou ser ninguém sem estudo. E mesmo que eu não precise do diploma, é sempre bom ter, porque hora ou outra a gente
né? E o que eu vou fazer? Né? Em que faculdade eu vou me inscrever? Eu tinha um trabalho muito bom na época, conseguia pagar uma boa faculdade e tal. Comecei a trabalhar desde cedo, cheguei nos 19, tinha que pelo menos poder pagar a faculdade. E aí, o que aconteceu, cara? Eu sempre tive aversão à matemática. Matemática, para mim, é um mal necessário, entendeu? Eu comecei a pensar, cara, qual que é a faculdade que eu menos vou usar matemática? O senhor me dá uma luz, me ajuda, né? Eu para português, mas só português também, só literatura não é uma coisa que me puxa. Bom, então, quem sabe eu faço alguma coisa voltada para marketing, não sei o quê. E aí eu entrei no site da Unicinos, na época, e pá, estava estampado assim, né, jornalismo, é esse aqui. Esse aqui, se eu usar matemática, vai ser em 2 cursos só, e em 2 cadeiras só já é. E entrei, prestei vestibular, e assim, cara, fui bem até, né, não fui mal no vestibular, passei bem, e comecei a fazer. Fiz o primeiro semestre em 2005, e na época eu falava, vou ser jornalista esportivo, vou trabalhar com futebol, é a área que eu quero. Só que o trabalho que eu tinha acabou mudando, eu comecei de novo a não ter a mesma condição que eu tinha, e eu precisei trancar, né? Tranquei a faculdade, de 2005, segundo semestre de 2005 eu tranquei, até 2012, quando eu vivia em Caxias, eu tranquei por muito tempo, né? Eu já era outro contexto. Eu já não tinha mais 19, 18 para 20 anos, eu já era família, né? Não tinha também como pagar a faculdade, mas eu falei, cara, eu saí de um almoço com os colegas de trabalho e eu tô saindo assim, uma pessoa me entregou um folheto, uma faculdade de jornalismo, tinha aberto na cidade. Eu vou fazer. Ah, mas vou pagar como? Ah, não sei, eu vou fazer, vou ver o que dá. Bem assim, né? Senti aquilo assim, aquele direcionamento, vou encarar essa bronca aqui, porque isso aqui é para mim, é isso que vai me ajudar a sair da situação que eu estou vivendo hoje. Eu já estava foi 2012, cara, já estava com quase 30 anos, com 26 anos, eu acho, 26, 27, não sei. E eu falei, vou encarar isso aqui. Fui para o vestibular, falei para minha esposa, mas como é que a gente vai pagar? A gente não tem como, eu não sei. Se isso é para mim, alguma coisa vai acontecer. E fiz o vestibular, passei bem pra caramba no vestibular, e tinha que fazer a matrícula, né, e já tinha que casar o primeiro semestre, não tem choro, tem... E nessa época, eu não sabia que existia fazer a matrícula, e a mulher me entregou um papel assim, se tu quiser alguma bolsa, ou FIES, ou alguma coisa, tu entra aqui e te inscreve. E eu me inscrevi. E eu falei para minha esposa, eu só vou fazer se eu conseguir fazer esse tal desse FIES aí, que é 100%, e só se for 100%. Se não for, eu não tenho como desembolsar todo mês um valor. Por menor que seja, minha filha é pequena, né? Uma série de coisas acontecendo na vida época. E aí, então vamos lá. E veio, cara. Veio no 100%, deu bom. É isso, então. E fiz. Aí comecei a fazer o curso, e aí a gente teve uma tragédia familiar aí também, no percurso. A minha esposa perdeu o irmão dela num acidente de carro, e a gente resolveu voltar para Porto Alegre. E eu voltei para a Unicinos, que tinha aberto um campus em Porto Alegre, né? E ingressei lá também pelo FIES, e ali comecei a traçar. Bom, e aí começou a entrar o futebol. Quando eu fui para Porto Alegre, começa a entrar o futebol. E eu tinha que trabalhar, a minha rotina era trabalhar, cuidar da casa e da família, faculdade e tentar de alguma forma entrar no mercado de futebol. Ricardo e galera que está acompanhando, eu já tinha quase 30 anos, né? Eu estava com 28 para 29, e a gente sabe que o mercado da cidade é cada vez menor, né? Cada vez menor. Ainda mais no futebol. Tem que ter um bom pique. E o pessoal que já está com essa idade entre os 28 e 29 já está ou muito bem, porque é muito competente, ou já largou porque não tem a competência para estar naquele patamar. E eu tinha um medo muito grande.
de conseguir, de não conseguir. E eu comecei a fazer muita coisa dentro do futebol sem receber nada. Sem ganhar nada. Fiz até pagando para fazer, né? Tem alguns programas de estágio que tu paga para tu aprender aquele ofício. E fui entrando, fui fazendo algumas matérias para alguns blogs, fazendo algumas coisas para a internet. E, cara, essa época, hoje é muito comum. O pessoal lança um canal de futebol e logo já começa a ter um feedback. Se a pessoa tem um bom discurso e fala bem, em seguida tem um bom feedback. Na época, não. Na época era muito mais difícil, né? Tinha que ter um nome, tinha que ter alguém, uma empresa por trás, um meio forte de comunicação por trás, para tu conseguir te introduzir. Só que eu tinha que trabalhar, não podia estagiar. Porque eu precisava sentar minha família. Como é que um cara, pai de família, vai simplesmente parar a vida dele com quase 30 anos para fazer um estágio, ganhar 450 reais? Como é que eu vou sustentar minha casa? Aí foi que o Caleb deu mais um passo aí, né? Que foi, eu resolvi largar o meu trabalho e estagiar. E a minha mulher resolveu me assassinar. Mas a gente entendeu que era isso ou não era. E eu fui estagiar numa televisão para ganhar 800 e alguma coisa, que era um estágio que já pagava um pouquinho mais, na Box Brasil. Não tinha nada a ver com futebol. E aí eu dividi a minha vida em fazer o estágio, fazer a faculdade, cuidar da família e tentar entrar no mercado de futebol de alguma forma e ainda fazer algum outro trabalho para arrumar um dinheiro para complementar a renda da casa. Né? Até que um colega de faculdade meu, que hoje está na Rádio Gaúcha, o Douglas de Moliner, a gente conversando, ele me abriu uma vaga de estágio na Grenal, na Rádio Grenal. Tu tá brincando? Vou me inscrever. Ele te inscreve, meu. Vamos ver o que dá. Aí me inscrevi. Tava numa empresa da família. Eu trabalhava de manhã numa empresa da família, de tarde no estágio e de noite arrumava alguma coisa para fazer. E aí, cara, me ligaram, me chamando para entrevista e tal. Falei, tudo bem. Né? Eu achei até que não iam me chamar, porque na época muita gente tinha se inscrito, eram 4 ou 5 mil currículos que eles receberam, era muita coisa. A rádio estava começando a andar, assim, aquele pico estava começando a bombar, e me ligaram, e, tem uma curiosidade aí, Ricardo. Eu me chamo Gerson, né? O meu nome é Gerson Caleb. Uhum. E só que eu uso o nome Gerson faz, muitos anos. E eu tô nessa empresa de família, alguém me liga. O senhor Gerson tá aí? E eu atendi. Falei, não tem ninguém aqui com esse nome. E daqui a um pouco eu me dei conta, não, sou eu quem fala. Não, aqui é da Rádio Grenal e tal. Fui selecionado para fazer a entrevista e tal. E me deram um horário. Cara, essa história é muito louca. Essa história é uma história que eu conto e ninguém acredita. Tirando essa parte do Gerson, o cara que me ligou me deu um horário da entrevista. Só que a entrevista era 1 hora mais cedo. Eu cheguei atrasado na entrevista 1 hora. E o Diogo Rossi, grande abraço pro Diogo Rossi, ele sai da porta da entrevista e diz assim, cara, tu tá atrasado 1 hora. Aí eu falei, foi o horário que me deram, paciência. E outra, se é para ser, para mim vai ser, se não é, paciência. Tá, entra aqui, faz a prova. Aí fiz a prova e tal. Aí ele disse assim, nós temos uma vaga só. E vocês já estão selecionados entre 4 mil currículos, eu acho que era. Ele tinha falado, não sei quantos mil. E nós temos uma vaga. Só um de vocês vai entrar. Se até quarta-feira, isso era uma segunda, se até quarta-feira eu não ligar para nenhum de vocês, eu não vou ligar mais. Tá, tudo bem? Bem animador, né? Tal. Bem animador, assim. O Rossi é muito direto, né? O Rossi ou é ou não é e acabou. E aí beleza, tá tranquilo, né? Cara, e voltei pra minha vida. Esqueci isso, falei, cheguei 1 hora atrasado. Os loucos me chamam, eles são muito doidos mesmo, cara. Não tem lógica, eles nunca vão me chamar. Não faz sentido, eu não chamaria. Eu não chamaria um cara que chegou. E os outros estavam lá?
lá, todo mundo sentadinho, fazendo a prova e tudo mais. Ele já disse, isso aí chegou uma hora depois, esquece, menos uma. Você tá retardatário aí, putz, aí já era. E o que acontece, cara? Aí passou terça, passou quarta, passou quinta, eu, dancei, meu, Tô no pátio da Tecnopuc, onde eu estagiava lá, onde era a TV. Meu telefone toca, dele... É o senhor Gerson, cara? Sim, eu já... Aqui é da Rádio Grenal, eu sou o Diogo Rossi, e eu queria primeiro te pedir desculpa, que a gente falou que ia ligar até quarta-feira e não ligou, porque eu tava pleiteando mais uma vaga, porque tu é um cara que tu tem que estar na Rádio Grenal. Eu gostei muito do teu currículo, fui bem na prova, e não fazia sentido a gente ficar só com uma vaga e te perder para uma outra rádio. Então, tu tem que estar na Grenal, tu tá selecionado. Só que eu não sabia quanto que ia ganhar, né? Sim. E aí eu falei quanto é que é o estádio, quanto é que é o valor de ajuda de custo do estádio dele, R$450. E eu na TV ganhava pouco, ganhava 900, 800, 900, uma coisa assim. Pouco assim, para um cara que tem esposa e Sim. E aí Deus livre, eu aceito. Eu falei, cara, eu aceito. Nem falei nada pra minha esposa. Eu aceito. Cheguei em casa, foi a segunda tentativa de assassinato. Mas foi bom, a gente conversou. Se eu não fizer isso, eu não entro no mercado. E eu tenho uma vida só e eu vou pra cima e vamos ver o que vai dar. Cara, e foi assim que eu fui parar na Rádio Grenal. Desse jeito, assim que eu fui cair dentro da Rádio Grenal. E lá as coisas foram acontecendo. Sempre me empenhei muito, Ricardo. Porque eu pensava assim, eu tô atrasado. Essa gurizada aí tá com 15, com 17, com 18, com 20, esses caras estão a todo vapor, eu tô atrasado. Então eu tenho que compensar no meu empenho. Eu tenho que me empenhar mais, eu tenho que treinar mais, eu tenho que estar mais atento, eu tenho que ter mais ideias, eu tenho que trazer mais coisas. Se o meu estágio são 4 horas, eu tenho que fazer 8, eu tenho que fazer 12. E eu fazia. Eu ia para treino, eu desenvolvia card, eu fazia, se precisasse entrar no ar. Mas eu comecei como estagiário do site, né? Só site. Eu fui para microfone no início. Eu quero depois conversar um pouquinho, a gente tem um grupo lá que bate papo, algumas coisas de futebol, tal, tu já comentou alguns causos de trabalho, mas eu queria um pouquinho antes, porque eu fui dar uma olhada na internet, lá algumas coisas da época tua na Grenal, e na verdade eu já tinha visto alguma coisa da última vez que eu tinha vindo para o Brasil, se não me engano, e às vezes lá na Indonésia eu também escuto, para mim ter as notícias daqui do Inter, eu acabo escutando a Rádio Grenal também. Mas eu cheguei direto, a primeira coisa que eu vi quando eu cheguei lá era a tua despedida no Twitter. Se despedindo, dizendo que estava indo para uma etapa da tua vida e tal. Mas o que me chamou a atenção, e aí por isso que eu estou falando sobre isso, que eu quero linkar com algo que tu disse aí antes, foi que todos que estavam dizendo, poxa, que pena que está saindo da Grenal, que está indo embora e tal, mas a grande maioria falou, está saindo aquele que dá o comentário coerente, está saindo a coerência do debate. Bastante gente falou sobre isso, assim, sobre as análises coerentes que tu dava na Rádio Grenal. E tu me comentou aqui que tu fez base e que a tua habilidade não te deixou ir além, mas que tu fez base na Europa, tu fez base em Portugal, escola de futebol em Portugal. E a gente conversando aí nos grupos de WhatsApp, ali a gente bate muito algumas coisas que a gente pensa sobre futebol. E tem um pouco de influência do que tu viveu na tua infância lá, tu via algumas coisas que tu acha que era diferente para cá, ou não, foi o que tu estudou depois, o que tu me diz sobre isso? Assim, assim eu
eu não sou só apaixonado por futebol, eu sou menos viciado. Antes eu era um apaixonado, viciado em futebol. Meu hobby era assistir jogo de futebol. Eu chegava em casa da rádio de ter falado de futebol o dia inteiro, ligava a televisão para ver jogo. Que jogo que teve hoje? Onde é que foi? Quem que jogou contra quem? E eu pegava, às vezes, no meu caderninho e eu ia fazendo uma planilha como se eu fosse trabalhar em jogo. Então, só que sim, a gente, quando viveu aqui em Portugal, entre 96 e 2000 e alguma coisinha, 2001 ou 2000, não me recordo agora, acho que foi 2000, entre 96 e 2000, eu entrei na escolinha do Espinho, que era onde eu vivia, né? A gente vivia numa cidade chamada Espinho, e eu entrei na escolinha ali. E ali eu comecei a conhecer de tática. A gente está falando 96, com 11 anos. Com 11 anos eu comecei a aprender tática de futebol. E eu comecei a perceber, assim, algumas coisas. Aí eu não dei muito certo no campo, porque tinha que ter muita documentação, e na época a gente não tinha residência, ou não tinha cidadania, não tinha nada disso. A gente tinha uma autorização para viver no país, só que essa autorização não me permitia ser inscrito em campeonatos, por exemplo. Aí o que eu fiz? Eu descobri que na escola tinha uma seleção de futsal, de futebol de salão. E eu ingressei na seleção de futebol de salão. E eu comecei a ter treino tático de futebol de salão, né? Esses treinos que a gente vê hoje aplicados no campo, no futebol de campo, onde tu bota 4 caras, bota um cara no meio, faz a bola circular em X, depois faz a bola circular ao contrário, depois faz os jogadores circularem, trocarem. Isso aí eu vi com 11 para 12 anos de idade, com uma bola mais pesada, com um campo mais reduzido. Então, o meu trabalho de campo reduzido é um trabalho de campo reduzido do salão, com 12 anos. Quando tu começa a ter esse tipo de contato com o futebol, claro que a tua cabeça expande muito, né? E aí tu para assistir um jogo de campo, no Brasil, onde o futebol, o salão já é mais lento do que a gente está acostumado a ver aqui, e tu vai para o campo no Brasil, que é outra coisa, tu tem uma leitura diferente. Eu acho que sim, que me ajudou muito, muito mesmo. E outra coisa que me ajudou bastante foi quando eu saí do Espinho para o salão, e aí um treinador me chamou e falou, que era do Esmoriz, que era uma cidade perto. Espinho falou, eu quero que tu venha jogar aqui no Esmoriz, e a gente vai tentar resolver essa questão da tua documentação para tu jogar aqui. Então, bem. E esse cara me ensinou muito. Me ensinou muita coisa, assim. Ele me botou para a lateral direita, e aí eu comecei a aprender as questões da lateral, comecei a aprender, ter uma visão de jogo. Ele falava para mim assim, mas 13 anos de idade, só quer correr atrás de uma bola. Ele falava a mim, tu tem que parar de jogar bola. Tu tem que jogar futebol. Tu tem que aprender a jogar futebol. Tu tá um bom jogador de bola, mas tu tem que jogar futebol. Futebol não é a bola que corre. Tu corre. Tu ataca espaço e faz a bola correr. Tu é lateral. Então tu vai atacar o espaço e alguém vai fazer a bola correr para ti. Ou seja, tu tem os 2 volantes que vão segurar a tua marcação quando tu sai e eles vão distribuir a bola para ti. Então os volantes fazem a bola correr. Os laterais correm para ir no fundo e para trás, né? Então, com 13 anos, com 13 anos de idade, eu fui tendo essas percepções. Como é que um zagueiro tem que se movimentar, para que lado ele tem que correr, né? E eu comecei a vivenciar também nesse período o que eu acho que é o que nos dá mais casca, assim, que é o vestiário, que é o background do que está acontecendo ali, que é o teu colega de campo, teu colega de time que está vivendo um momento difícil, com os pais separando, na época, com 13 anos, os assuntos eram mais voltados para essa coisa, né? E aí o cara não desempenha dentro de campo, não é porque o cara é ruim, é porque o cara está vivendo um problema pessoal e o treinador está confiando nele, mas o cara não consegue desempenhar porque a cabeça está em outro lugar. Então, todo esse contexto que envolve, fui aprendendo muito cedo. Então, eu acho que isso, aliado ao estudo, né, porque eu estudei também, fui atrás para aprender, aprendi muito com caras como Calvin Correia, que está na Grenal ainda lá, com
o próprio Diogo Rossi, Matheus Dávila, que hoje está na Bandeirante. Aprendi demais com o Alex Bagé, que agora está na RBS. Aprendi muito com esses caras, né? E isso, aliado à vivência que eu tive, talvez possa ter ajudado nessa questão da coerência. Mas eu nem acho que meus comentários tão coerentes assim, né? Não, acho que eu falei muita coisa que no fim não... Depois, refletindo bem, não fazia tanto sentido, né? Mas que bom que o pessoal tem essa ideia, isso é bom, é legal. É que interessante também que o futebol, e isso passa para técnico também, começa do atleta, mas vai no técnico, e também quem está, por exemplo, narrando o jogo, comentando o jogo, que ele é muito dinâmico, né? De um lance de jogada para um novo lance, é segundos que podem acontecer isso. E às vezes você vai dar um comentário muito rápido, não deu tempo de você chegar em casa, digerir tudo, pensar como é que foi, lembrar os treinos que tu foi lá no centro de treinamento, observar o que o treinador estava fazendo lá para entender a movimentação do dia do jogo. Então, é muito rápido e às vezes... e é por isso que o futebol é essa paixão, acho, mundial, porque 90% de chance que você vai cometer o erro, ou 98%, e 2% vai acertar, porque é muito dinâmico, né? No curso que eu tô fazendo, estou recapitulando algumas coisas de faculdade agora, estou estudando lá pela licença da Argentina, de treinadores, e recapitulando e voltando a lembrar algumas coisas da neurociência. E aí a gente começa a lembrar algumas coisas e a gente perceber isso, né? Às vezes até o comentarista ali, ele não percebe isso, mas é que é tão rápido, tem que dar aquela coisa que se ele respirasse umas 2 vezes, ele poderia ter falado algo mais coerente, mas já está começando outro lance que ele vai ter que falar também. Então, essa dinâmica é bem interessante, assim. E o que me ajudou muito também, Ricardo, e eu acho que isso é um ponto para a Rádio Grenal, é que a Grenal sempre me apoiou muito, né? A Grenal sempre foi uma casa que ela percebia que eu era o estagiário do site, né? E aí eu quis sair daquela caixinha do estagiário do site que fazia só o pré-jogo e o pós-jogo. Eu falei, eu posso fazer treino? Pode, beleza. Mas eu posso ir no treino? Eu posso fazer o treino do CT? Não. Eu não quero relatar aquilo que o fulano viu. O outro falou. Eu quero relatar o que eu vi. Eu quero ir lá ver. E a rádio foi me dando espaço. Vai então, vai. Aí nos jogos, né? Eu posso ir nos jogos, porque uma coisa é tu ver na televisão, tu falar daquilo que tu tá vendo no campo, né? E a rádio foi me dando esse espaço. Então, cara, isso me fez crescer muito, porque fez eu perceber coisas que eu não sabia, que eu precisava voltar a estudar, precisava aprender, e acendeu em mim um desejo muito grande que eu tinha de ser comentarista. Eu não queria ser repórter, eu queria ser comentarista. Sempre, quando botei na cabeça, cara, eu quero ser comentarista, isso aqui que eu quero fazer. Né? E foi muito bom porque a rádio foi me dando esse espaço, eu fui convivendo com grandes jornalistas, com grandes comentaristas, fui, para mim, um dos caras que eu gosto muito e que o comentário dele é bastante pontual, assim, é o Guerrinha, um cara que eu percebo que ele tem uma outra visão do futebol. Ele brinca, né? Diz que eu vejo futebol com os olhos, né? E eu acho que isso foi muito importante também nesse processo todo. A questão de ler nas entrelinhas, né? Eu acho que isso que faz o diferencial também, assim, de quem está no jornalismo, assim, e que é um pouco do que o treinador também bem sucedido é que ele consegue ler o que ninguém está lendo, né? E uma coisa que eu sempre tive um cuidado muito grande assim, é o respeito com o atleta, né? Com o profissional. Porque eu não cheguei a profissional, mas eu vivi dos meus 11 até os meus 16, mais ou menos, dentro do futebol. E eu não ia gostar, por exemplo, se eu chegasse no profissional, de chegar em casa e saber que a minha esposa ouviu no rádio um jornalista qualquer, um comentarista qualquer, falando que eu sou um rival, ou que eu sou um mercenário, ou que eu... aqueles termos pejorativos que alguns usam, né?
O que não presta. Cara, eu acho que não presta. Cara, eu acho que não pode vestir a camisa do time. Cara, os caras tá ali porque o cara tem uma qualidade tem pra vestir a camisa e acabou. Ele não sequestrou ninguém ali com uma arma e falou, me dá a camisa. Pois, então... E eu sempre tive um cuidado, cara, assim, para não chegar muito nesse ponto. Eu sempre respeitei muito o atleta, porque é uma pressão muito grande que esses caras aí vivem. Mas ganham milhões, mas, cara, isso é outra coisa, isso é um outro debate. Agora, o respeito com o ser humano, com o atleta do futebol, eu acho que ele está acima até do degrau mais alto que eu posso querer atingir como profissional. Eu tenho que ter esse limite, eu tenho que saber e conhecer bem esse limite e ir até ali, até aqui eu posso ir. Daqui para cá, daqui para lá, não vou avançar, né? Eu sempre tive esse cuidado muito grande. A gente vive no Brasil essa questão de muitos que trabalham com esporte, muitos jornalistas, eles não dizem qual é o time do coração deles, assim. Uma coisa que eu acho até não muito interessante, acho que se o cara é profissional, não teria porquê, até porque tem técnicos aí que um dia amaram algum time e hoje estão treinando em outros e que ninguém entende é que ele depende do ganha-pão dele e se dá bem naquele time que ele tá ali, né? Independente de quem ele tá amando ou não, quem vai. Mas aqui no Sul é muito mais forte isso, porque é 2 times principais, assim, a rivalidade aqui é muito grande. Jogadores que jogaram clássicos em vários estados e a maioria fala que aqui é o mais complicado, assim, da questão de rivalidade. Como é que era para ti trabalhar como radialista? Tu te assumia como torcedor algum dos lados? Tu te mantinha imparcial, inclusive, quando dizia sobre isso? Como é que era para ti? Cara, eu passei boa parte da minha adolescência aqui, sempre gostei muito do Porto, né? E eu tenho um carinho enorme pelo Juventude, porque eu vivi em Caxias 4 anos também, gosto muito do Juventude. Mas eu sempre fui gremista. Claro que na época de Rádio Grenal, isso nunca veio à tona. Isso foi vir à tona quando eu saí da Grenal, né? Quando eu deixei a Grenal. Mas isso nunca veio à tona. Por quê? Porque hoje, eu até vejo que hoje isso está se quebrando muito no Rio Grande do Sul. Caras como Alex Bagé, o Alex assumiu o clube dele, né? Eu esqueci o nome dele agora, o Baldasso assumiu como Colorado, o Lacerda assumiu como Colorado, o Espinosa, que trabalhou comigo na Grenal e agora está na Atlântida, também assumiu como gremista. Então, eu acho que isso começou a quebrar um pouco e começou a se perceber que era um viés interessante para as rádios comerciais, para um determinado público e ter esses 2 produtos de uma forma mais apaixonada e, ao mesmo tempo, ter o comentarista, aquele que é o cara que é o central e tal. O Guerrinha, por exemplo, o Guerrinha é colorado, todo mundo está cansado de saber, mas é o cara que ele consegue separar as coisas, ele consegue trabalhar na Arena, consegue trabalhar no Beira-Rio, sem problema nenhum. Mas ele conquistou isso. Na época do Guerrinha, ele tinha que ser o Guerrinha, para depois ser o Guerrinha Colorado. Uhum. E eu acho que na minha época foi um pouco assim também. Hoje isso está um pouco diferente. Então eu tive que primeiro ser o Caleb. Eu tive que ser primeiro conhecido como comentarista, conhecido como jornalista, conhecido como um apresentador de um programa de boa audiência, para depois ser identificado com o clube. Para mim foi muito difícil. Por quê? Porque eu não entendo a irracionalidade humana, né? E eu não entendo algumas coisas. Eu faço um ponto de reflexão perguntando para quem está nos assistindo, né? O que é mais importante no mundo, o futebol ou a política? Óbvio que é a política, mas o futebol parou uma guerra já, né? Edson Arantes do Nascimento parou uma guerra. O mundo está parado. A seleção brasileira lá acho que foi no Haiti também, né? No Haiti parou uma guerra, né?
Se a gente analisar o nosso contexto atual, o mundo inteiro está parado por causa de uma pandemia, mas o futebol, embora sem torcida, está acontecendo, porque o povo precisa ter um entretenimento. Mas é óbvio que a política é muito mais importante. E um jornalista, por muitas vezes, assume o seu lado político. Ou eu sou de direita ou eu sou de esquerda. Nos Estados Unidos nós temos jornais que são declaradamente republicanos ou não republicanos. Pronto. Sempre me questionei por que politicamente, se um jornalista político ele se declarar, ele consegue manter uma coerência e consegue fazer matérias coerentes, e por que quando um jornalista esportivo fala do seu time do coração, imediatamente ele é tido como, pronto, esse aí não presta, esse agora tem que falar só de Grêmio, que é o que ainda acontece. Uhum. Se a gente pegar, mesmo os que assumiram, cara, só fala de Grêmio. Eu vejo o Bagé agora, é raro eu ver ele falando alguma coisa do Inter, né? Mais Grêmio. Eu vejo o Lacerda é raro falar alguma coisa do Grêmio, é mais Inter. E o que eu vivi do lado de lá do balcão foi chegar no estádio, a minha credencial de imprensa, que eu vou dar um exemplo assim, Beira-Rio e Arena, tá? O Beira-Rio, a imprensa, ela tem um local de estacionamento, né? Só que tu passa, às vezes, no meio da torcida toda. E às vezes, muitas vezes a gente ia de táxi, né, com o voucher da empresa de táxi, e o táxi não acessava a área da imprensa, o táxi nos deixava na área comum da torcida. E eu não ia no meio da torcida com a minha camisa da Grenal, a não ser que eu fosse uma equipe, né, fazendo torcida ou alguma coisa. Então eu ia com a minha credencial de jornalista por dentro da camisa, com um boné, com alguma coisa para as pessoas não me reconhecerem muito, porque eu corri o risco de daqui um pouco mais, até gremista, e me dar uma camaçada de pau, sei lá, o que podia acontecer. Entendeu? Então, acho que esse limite da irracionalidade humana e a paixão pelo futebol é uma linha muito tênue. Muito estranha. Que a qualquer momento pode explodir. E, ao mesmo tempo, na arena era um pouco mais protegido, porque na arena tinha um local que a imprensa entra. Mas, mesmo assim, a gente tem que atravessar todo aquele contexto ali até chegar. Às vezes, a gente fazia aquele percurso a pé. E eu, da mesma forma, escondia, ia na minha de boa, porque eu não sabia se não podia aparecer um maluco que dizia, tu é colorado, e pronto. Houve muito xingamento atrás do gol. Seu coloradinho, seu gremistinha, jogaram muitos líquidos em nós atrás do gol, porque agora é tudo mais perto. Pertinho, né? É tudo muito mais perto. Mas, assim, encarei de boa. Tentei entender a passionalidade do torcedor, mas eu faço essa reflexão, né? Eu tento entender. E depois, quando eu assumi, foi muito na minha saída, né? Quando eu me identifiquei como gremista, e foi legal, porque eu achei que eu ia perder muitos torcedores colorados iam deixar de me seguir no Instagram, no Facebook, ou no Twitter. Eu pensei que os colorados não iam mais querer me ouvir falar sobre o Inter e tal, e não. Aconteceu uma coisa muito legal, que muitos colorados assim, o cara sempre conseguiu ser coerente. Muitos gremistas, achei que era colorado. Isso, para mim, como profissional, me fez muito bem. E hoje eu posso sentar numa mesa de debates sobre Inter e sobre Grêmio e consigo falar sobre os dois. Consigo andar lá dentro do mesmo ambiente, sem precisar denegrir um, sem precisar atacar o outro, entendeu? E eu não sei se tu pensa assim, mas claro que eu não sou daqui do Sul, sou de Criciúma, então eu tenho Criciúma como o meu time do coração. Na verdade, meu time do coração primeiro ainda é o Próspera, que é um time que está na primeira divisão do Catarinense lá. Foi onde eu trabalhei, meu primeiro clube que eu trabalhei, onde eu, como criança, entrei em campo e tal. Então, meu avô morava perto do campo, aquela coisa muito... E de uma cidade pequena ainda é mais forte ainda, né? Então, mas aqui no Sul, aqui eu sou colorado e tal. Mas depois que você começa a estudar mais sobre futebol e gostar do futebol, além das quatro linhas, assim, no teu caso como jornalista, tu tirar um pouquinho de lado essa paixão torna cada jogo que você assiste um pouquinho mais prazeroso, né? Porque tu começa a identificar
coisas além daquele amor enlouquecido, assim. Eu não sei se tu pensa o mesmo que eu. Eu vou contar uma experiência que eu gosto sempre relacionar tudo com uma experiência sobre isso que tu perguntou. Eu fui depois de muitos anos trabalhando com futebol e me escondendo, né? Eu tinha Grêmio e Botafogo na Libertadores da América. E por uma obra do destino, aí eu tava de folga. E eu falei com o Diogo, que fazia as escalas, cara, me dá folga, não sei o quê. Ele tava, vamos ver se vai dar e tal. E aí deu, encaixou. E eu falei com um abraço grande, Nestor Heim, cara sensacional. Falei, cara, eu preciso do ingresso, meu. Eu preciso ir no jogo, me ajuda. E ele, não, vou. Aí ele me ligou, falou, ó, tá, pega o ingresso, vai lá. E aí eu fui. E, cara, que jogo apertado, o Luan não ia jogar, tava machucado, e não joga, e tava no banco. O Botafogo em cima, o Botafogo tava com um time muito bom, Jair Ventura do técnico. O Botafogo apertando, e o Grêmio não conseguia sair da marcação do Botafogo. O Botafogo tinha o Joel Carli ainda, o zagueiro aquele jogando muito, jogando fino, segurando o Barrios, assim, segurando tudo que estava acontecendo. Eu, cara, meu Deus. E eu tava na tribuna, todo na arquibancada ali, né? Todo fechado, para ninguém me ver, com um bonezinho, ali. E aí, cara, daqui um pouco, o Edilson pega aquela bola e tumba na cabeça do Barrios, e eu não podia comemorar, velho, porque ia ser um negócio absurdo, eu ia fazer todo mundo ia me ver. E ali eu já estava já era repórter, já estava mais conhecido. E eu vejo um pai, assim, tinha um pai com um gurizinho do meu lado, os dois sofrendo, cara, sofrendo. E quando sai o gol, eles dois saem, assim, pelos corredores, se abraçam, começam a chorar. E ali eu me emocionei, cara. Ali eu chorei dentro da arena. Eu falei, meu, eu nunca vou ter isso. Eu nunca vou poder ter isso com um filho, com uma filha. E isso vai me fazer falta, né? E aquilo ali, cara, eu chorei, eu queria pular e gritar e abraçar aqueles dois ali e um dia ter um momento desse com meu filho. E eu acho que é a dicotomia mais grande que um jornalista esportivo vive. Tu não saber se um dia tu vai poder comemorar um gol do teu time no estádio com teu filho. Porque isso faz parte. A gente falou agora aí, meu avô morava. A gente relaciona o futebol com a família. Isso para nós passar o nosso clube de pai para filho é fundamental, né? E depois que eu saí, né, que eu declarei meu time, que eu saí da Grenal, uma semana antes, eu viajei numa quarta-feira para Portugal, eu ia ficar 5 meses longe da minha família, e eu no domingo tinha Grêmio e alguém, não lembro quem é, não sei quem, mas aí eu já estava identificado, né? Eu liguei pro Nestor de novo, velho, me dá esse prazer, me arruma um ingresso para mim, para minha família, eu vou com a minha filha pro estádio, eu vou enlouquecer. E comprei um bandeirão, a gente fez e foi pro jogo. Hoje eu tenho as fotos aqui, até tá na sala agora aqui, a gente na arena. E isso para mim, cara, é a realização de um sonho. Foi fundamental, né? Nesse processo todo, né? E hoje, claro, assistir o futebol, eu me emociono. Eu sou o mesmo torcedor que briga, que se irrita, que é chato, que às vezes acha que não vai dar e que vê que vai dar e acredita até o final. Mas eu também sou aquele cara que eu paro e olho assim, pá, taticamente hoje o time não tá bem, não vai dar. Hoje esquece, vai ser 0-0, ou se nós tomar um gol não tem força para reverter, entendeu? Ao mesmo tempo tu começa a equilibrar as emoções. E não tem aquela coisa de tá ali xingando, ou porque não chutou errado, não sei o que, o juiz apitou, tá, acabou o jogo, agora vamos. Antes o cara fica meio remoendo uns 2, 3 dias, pô, por que aquela bola não entrou? Cara, eu ainda tenho uma coisa que eu sou viciado em rádio, né? Eu ouço muito rádio.
E a minha esposa fica doida comigo, né? Eu acho, assim, mas não deve ficar mais, já acostumou, são quase 14 anos de casado, já ultrapassou isso. Eu termino o jogo e a gente tem um fuso horário, né, cara? Tipo, ela tá dormindo, o bebê dormindo, eu vou pro quarto com o radinho ouvir. Quero ver o que o Renato vai falar, eu quero ouvir. Esse pós-jogo pra mim também é o máximo. Não, eu tenho que ouvir tudo, cara. No outro dia eu tô vendo zumbi aqui, né? Mas é muito bom, cara. A minha esposa falou, não acabou o jogo já. Não, mas agora que é a parte, que é a parte legal. Agora é a parte boa. A sobremesa, né? E é uma coisa tão legal, porque a gente que viveu o outro lado, tipo, eu já sei as respostas do Renato de fora. Eu começo a mandar para os guris, hoje o Renato vai falar isso, vai falar aquilo, vai falar... E não é porque eu sou melhor que alguém, não, mas porque o Renato é isso. Tu sabe o caminho, né? E conhece o cara, sabe que o Renato jamais ele vai chegar e vai expor um jogador. O dia que o Renato fizer isso, pode ter certeza que esse cara está indo embora no outro dia, cara. Pode ter certeza. Né? E isso é muito engraçado, assim, a gente começa a ver, o Renato foi de férias para o Rio. Quem em sã consciência achava que o Renato ia viajar até aqui depois de ter tocado 6-1 no Ayacucho, lá no Yakult, sei lá, em casa? Não ia, cara, nem a pau, entendeu? E nem que ele ia pro Rio ficar em casa, né, com álcool gel e... Quarentena. Renato vai pra praia jogar futebol e era isso, é o Renato, né? Olha só. Errado, então também. O papo é bom, a gente vai se alongando, mas antes a gente falar do teu momento hoje, tu falou que é bem diferente agora do que tu está vivendo do tempo do futebol, eu queria que tu contasse um pouquinho para nós, assim, 2 momentos, assim, um momento difícil que tu tenha passado lá na rádio, assim, pode ser um momento do time, ou alguma situação que foi dessas complicadas que tu falou, de ter que passar por torcida e tal, e um momento que para ti, assim, tu acha que foi aquele momento que tu falou assim, pá, é isso que eu quero pro resto da minha vida, assim, um momento realmente que te impactou, assim. Cara, eu sempre gosto de contar uma história, cara, que ela marcou a minha vida. Ela não me marcou só no futebol, só na rádio, mas ela marcou minha vida e ela serve de uma lição para mim e eu acho que serve de lição para muita gente. Eu, quando estava morando em Porto Alegre, eu morava no bairro Glória, numa zona perigosa da cidade, assim, um lugar um pouco perigoso da cidade. E eu não estava na Rádio Grenal, eu trabalhava enfim, eu fazia estágio, acho que nem na TV eu trabalhava no Magazine Luiza ainda na loja ou vendia carro, não lembro onde é que eu estava trabalhando, sinceramente não lembro, mas eu tinha me inscrito num programa de estágio da ARI, Associação Rio Grandense de Imprensa, e eu tinha pago R$300 para fazer esse estágio, né? Pagava, que era credencial, pagava por ano, e eu fui fazer Grêmio. Eu acho, cara, que foi Grêmio Atlético Paranaense. O Grêmio foi desclassificado de uma Copa do Brasil. Não lembro se era Grêmio Atlético Paranaense agora, mas eu acho que sim. O Grêmio tinha perdido. Grêmio Atlético Paranaense tinha perdido fora de casa, na Arena da Baixada, e empatou 0-0 na Arena. A Arena tinha atingido a lotação máxima naquele jogo, tinha batido um recorde de lotação naquele jogo. E o jogo foi, não deu nada. E a entrevista, o Fábio Koff, o saudoso Fábio Koff, ele sai da sala do vestiário e vem ali para a zona mista e vem naquele dele e tal, não teve nenhum pênalti aí para a gente poder botar a culpa no juiz, né? Não tem nem como botar a culpa no juiz, a arbitragem foi boa e tal, e o Grêmio desclassificado, aquele vestiário para baixo, né? Só que eu estava vivendo naquele momento um drama, porque eu não tinha dinheiro nem para voltar para casa. E eu tinha o meu tri, que era a minha passagem de ônibus, né?
que chama ainda, né? Não me lembro agora se era. Não vou saber. E naquele horário tinha um ônibus que saía da arena e ia até o centro, e eu devia ter uns R$3, eu acho, no bolso, umas moedinhas, e era o dinheiro que eu tinha, não tinha mais. Não é que eu tinha para receber, não, era o dinheiro que eu tinha do mês, entendeu? E eu tinha que voltar para casa. E eu, cara, vou até a lotação. Esse ônibus só vai até o centro, não vai até o bairro Glória. Do Maitá até o Glória não tem condição. Então eu fui até o centro e pensei, vou pegar uma lotação do Glória, né? E tento na lotação ou passar o tri ou o dinheiro. Né? Só que daí eu tive que pagar a passagem do ônibus, porque era aquele ônibus estádio, na época não aceitava o tri. Aí eu paguei, se a lotação não aceitar o eu tô de a pé, né, velho? Vou. E eu tava com câmera da faculdade, que eu pegava a câmera, eu não tinha equipamento, eu pegava a câmera alugada da faculdade, pegava o computador alugado da faculdade, e olha que loucura, eu ia pro estádio, fazia a matéria que eu tinha que fazer, fazia as fotos que eu tinha que fazer, e às vezes ainda tinha que pagar multa, porque não conseguia no outro dia levar para a faculdade, ou porque só tinha aula 2 dias depois, enfim. E aí eu cheguei no centro, entrar na lotação assim, daí eu, passar o tri aí, e o cara disse, não, essa hora a lotação não aceita tri, só se for da empresa e tal, e não era. E não passou, aí eu falei, bom, então tá bom. Então, de repente, eu vou a pé, né? Falei pro motora, né? Vou a pé. Ele, tá, pra onde é que tu vai, negrão? Cara, eu vou pro bairro Glória, eu moro em tal rua, assim, não sei o quê. Entra aí. E aí peguei uma carona de lotação e ainda caminhei uns 3 quilômetros, uns 2 quilômetros, não cheguei a 3, mas uns 2 quilômetros para chegar até em casa, num bairro super perigoso, com todo equipamento, super caro, né, até chegar em casa. E isso aí foi eu não ganhava nada, eu pagava para trabalhar. Eu tirava do meu bolso. De eu chegar em casa e falar, cara, isso aqui tem que valer a pena, um dia isso aqui vai valer a pena, um dia isso aqui vai valer a pena. E essa é uma história mais triste, assim, né? Mas que eu costumo usar para o pessoal saber que tem que perseverar, que o caminho é difícil. Eu nunca falei isso numa entrevista, tá? Eu nunca abri isso assim numa entrevista. Sempre falei em off, assim, né? Uhum. E quando que isso valeu a pena? Quando eu disse assim, cara, pô, isso aqui valeu a pena. E eu paguei e já recebi um pagamento para a vida. Final da Libertadores, 2017, cerca de um ano depois desse primeiro acontecimento, 1 ano e meio no máximo, o Grêmio classifica para a final da Libertadores. Eu já tinha, em 1 ano e meio, entrado para a Grenal, foi tudo muito rápido, tinha saído de estagiário do site, e já era âncora de um programa com uma audiência absurda, que era o Conversa Arquibancada. Onde eu entrevistava diversas pessoas, entrevistei pessoas incríveis, fiz entrevistas maravilhosas, conheci pessoas maravilhosas, e eu chamo para a nossa conversa o Dr. Fábio Koff de novo. Né? Chamo o Dr. Fábio Koff, porque eu lembrava daquela história que ele estava em busca de alguma coisa para botar a culpa em alguém. E agora o Grêmio estava na final de Libertadores. Né? O Dr. Fábio para entrevista, e eu pude fazer, poucos meses depois do Dr. Fábio veio a falecer, eu pude fazer uma entrevista onde o Dr. Fábio se emocionou e quase chorou na entrevista, né? E eu, no final da entrevista, assim, paguei, cara. Paguei em faculdade, valeu a pena, foi uma entrevista, assim, tem o link, depois posso te mandar aí, se quiser colocar na descrição para o pessoal ver, ouvir. Uma entrevista que tu sente na pele o gremismo do cara, o envolvimento do cara já com não sei quantos anos, com aquele acontecimento na final de Libertadores, né, onde ele abre coisas, ele fala de coisas assim muito peculiares, né, e no final ele termina a entrevista quase que chorando, assim. Então foi uma entrevista palpável, né. Ali eu, cara, tá pago, né, valeu a pena.
tudo isso. E aí você conta tudo isso, fala do sonho, de quanto pagou, o preço que pagou, né? Que na verdade fez o que a maioria não faria, por isso que consegue chegar também, né? Às vezes o pessoal, que sorte, chegou lá, não sabe o quanto de osso que roeu. Mas aí tu tá numa rádio que, principalmente para a região aqui, é uma rádio muito comentada, tem sido comentada, inclusive, em transmissão nacional, por pessoal da Sport TV e tal. Estava nesse lugar, assim. Uma rádio que fala só de futebol 24 horas por dia não é normal. E aí surge uma mudança drástica na tua vida. E mais uma, porque tu estava não só com a esposa, com filha também, e surge esse novo momento, assim. Conta um pouquinho para nós esse momento da decisão, do que apareceu e o que tu realmente está fazendo hoje, aí tão longe de casa. Cara, talvez eu tenha feito o processo sempre inverso, né? E muita gente às vezes deve achar que o Caleb é louco, o Caleb ele é maluco e tal, mas eu desconheço alguém que fosse sair da Grenal no momento que eu saí e no ápice assim que eu vinha vivendo na minha carreira. No ápice eu digo que ainda tinha muita coisa para conquistar, cara. Tinha muito chão para rodar, tinha muito que aprender e tenho muito que aprender. Mas eu saio no momento em que a rádio estava crescendo cada vez mais, a audiência. Saio no momento em que eu estava num programa que até hoje é um dos maiores audiências da Rádio Grenal, onde estava começando a chegar no ponto de me tornar um comentarista instalado da rádio. Eu tinha feito algumas coisas. Mas aí entram aquelas coisas que eu fazia para o ir além, né? O ir além. Eu cheguei para a Marjana, um abraço para a Marjana, um beijão para ela, e pro jogo para ser comentarista. Como é que eu faço? A gente tem que te ouvir. Então tá, como é que vão me ouvir? Eu vou lá para a Rádio Galera, lá com o Jairo Cuba, sem ganhar nada, vou pagar do meu bolso, e vou perguntar se eu posso comentar um jogo para eu poder levar uma gravação para a Grenal. Vou lá na Patiola, com os guris lá, com os guris com o Godoy lá, do PM, para comentar um jogo, para poder mandar para a Marjana ouvir. Vou lá fazer um brasileiro de aspirantes, um jogo horroroso, que não aconteceu absolutamente nada, não teve um chute a gol, uma coisa horrível, para que eles tenham alguma coisa para ouvir, entendeu? E eu já era âncora do meu programa, com muita audiência, já estava num outro programa, que era o Grenal Futebol Clube, também com muita audiência, já participava de mesas de debate da rádio com muita audiência, mas eu fui descendo sempre esses degraus para depois poder subir outros. Né? E chega um momento em que eu sempre tive um sonho muito grande de vir morar aqui em Portugal, de voltar para Portugal, né? E numa conversa com um amigo, surge uma proposta do Jornal Record, aqui de Portugal, né? Que para quem não conhece o Jornal Record, é um jornal tipo Lance, é um jornal esportivo, né? Surge uma possibilidade de eu vir para cá, e esse meu amigo conversou diretamente com o presidente do jornal, né? E a gente criou uma empatia grande na época com o presidente, e alinhamos as esferas do dragão, né? E eu falei, cara, como é que eu vou embora? Não tem como, né? A rádio precisava me liberar, a minha família precisava, era tudo muito rápido. Isso foi em janeiro, fevereiro, e eu tinha que estar aqui em abril. E daí o que acontece? Nesse meio tempo, eu, cara, não vai dar, né? Acho que não vai dar. Comecei a achar que não ia dar mais, que não ia dar certo. Mas eu fui dando meus peitaços, né, cara? Não, se é pra ser, vai ser.
se é para eu ir para Portugal, se é para eu trabalhar nesse jornal, vai ser. E eu não sabia o que Deus tinha me reservado para cá. Eu tinha uma leve impressão, leve impressão, mas eu tinha uma convicção muito grande de que aqui era o meu lugar, que tinha alguma coisa preparada para mim aqui. E eu achava que era esse jornal, né? E numa conversa com uma outra pessoa, essa pessoa disse para mim assim, tu vai chegar lá e isso não vai acontecer. E aí tu já tá lá, mas é lá que tu tem que estar, então tu te vira. Vai ter que dar teus pulos, né? E aí começa um novo capítulo, cara. Eu e a minha esposa, a gente já vinha mais ou menos uns 2 anos amadurecendo a ideia de sair do país para cá, por outros motivos particulares, que não tem nada a ver com futebol, é uma outra parte da minha vida também. E aí a gente entendeu que era o momento, falou, não, então é o momento. E as coisas foram encaixando para eu vir, né? Tudo foi se encaixando. E eu chego em Portugal, depois do início da Grenal, eu chego em Portugal no dia 11 de abril de 2019. No dia que eu desembarco em Portugal e ligo para o então presidente do jornal, ele me disse, olha, eu não estou mais como presidente do jornal, estou trabalhando na Federação Portuguesa de Futebol, mas tu conversa lá com o fulano que ele sabe da tua situação e já está tudo alinhado para tu chegar e ir lá no jornal, né, preencher o contrato, fazer o restante das entrevistas que faltam e vida que segue. Deu tudo bem. Liguei pro cara, né? O cara disse, não, a gente não vai mais ter essa vaga e tal. E aí o que tu faz? Cara, eu tinha recém saído do aeroporto, eu tinha um negócio do shopping, e eu não tô acreditando, cara. E ele disse, não, eu falei, cara, eu deixei minha vida no Brasil, eu tô em Portugal, eu vim com passagem só de ida. Então, minha passagem não era ida e volta, era só né? Eu vim para cá para estabelecer minha vida aqui, com essa promessa de trabalho. Ele disse, não, na terça-feira eu te ligo. Até terça-feira eu te ligo e pronto. E a gente resolve. Eu estou até hoje esperando ele me ligar. Mas assim, eu não guardo mágoa, nada. É uma situação que eu vivi, né, e que eu, de novo, tive que ralar, tive que suar. Encontrei pessoas incríveis aqui que me acolheram, que me ajudaram muito, né, que foram fundamentais nesse processo. 5 meses depois eu consegui trazer a minha família, através do trabalho que eu exerço hoje, né. Eu sempre vendedor, sempre trabalhei com vendas antes de trabalhar no jornalismo. E hoje eu trabalho como corretor de imóveis, né? Eu vendo casas aqui, apartamentos, casas. E graças a Deus está dando tudo certo. Tá andando. Paguei o preço também, né? De novo, fui além. Quando começou a virar o mercado para mim, veio a pandemia, parou tudo. E eu não desisti, fui para cima de novo. Quase um Joseph Klimber, né? Coisa doida. E aí graças a Deus, hoje a gente está conseguindo estabilizar as coisas e está conseguindo aproveitar do melhor dessa terra. E continua fazendo alguma coisa com o futebol? Tu comentou, dá uma comentadinha, tu comentou no início aí que dá algumas assessorias. Continuo. Nesse processo, eu conheci um cara incrível, que na época jogava no Vietnã. Isso foi em 2010, eu acho que eu conheci ele. Cassiano Mendes da Rocha. Foi atleta do Grêmio, Palmeiras, né? Ele jogou simplesmente naquele Palmeiras da Parmalat de 96. Só isso. Se eu não estou enganado. E tinha alguns laterais assim bons, né? Tinha Cafu numa lateral, Roberto Carlos na outra. Preenchia a zaga com o Clebão. E quem era o outro zagueiro agora? Mancuso, talvez, não lembro agora. O goleiro era o Veloso, né? Aí tinha Amaral e Zinho, só Amaral e Zinho. Aí o meio vinha sendo composto por... Vamos ver se eu lembro. Vamos ver se a minha cabeça ainda tá boa. Era Rivaldo. Cara, quem era o outro meia? Eu sei que era Amaralzinho, Rivaldo, e na frente era Evair e Edinho, se eu não estou enganado. Um meio campo fraco. Era o Mazinho? Será que era o Mazinho?
Mazinhozinho, Amaral, não. Eu não me lembro agora, tá me faltando um meio-campista. Mas era um baita no time, né? Um time que... E o Cassiano jogou só nesse time aí, né? E jogou só no Grêmio de 94, 95 ali, que tinha Darley, Arce. Esse eu lembro de cor, né? Darley, Arce, Barola e Adilson, Roger, né? Aí na volância tinha o Dinho, era Dinho e... Vamos ver se é Goiano. Dinho, Goiano, Arilson, Paulo Nunes, Arilson, Carlos Miguel, Paulo Nunes e Jardel. Time que ganhou a Libertadores de 95 aí com... Era Scolari, né? Scolari, né? Esse time era um modelo idêntico ao Criciúma campeão da Copa do Brasil de 91, que era com o Felipe também. Aí tinha umas peças. Eu lembro que as peças de ataque do Criciúma era Jairo Lenzi, que fazia o que o Paulo Nunes fazia, com Soares no ataque, que era o Jardel. Era muito parecido os times jogando. E é interessante que se tu pega os vídeos do Criciúma de 91, tu tem um meia, eu não me lembro o nome, um meia, Griso, são do Carlos Miguel, né? Eu não lembro o nome dele agora, e tinha um volante que fazia a função do Dinho. Que muita gente acha que o Dinho só dava pau. O Dinho castigava, mas o Dinho jogava muito. O Dinho tinha um passe muito bom. E sabia sair jogando e tudo mais. E era bem isso que falou, o Criciúma tinha essas peças. Era bem parecido. O Filipão meio que trouxe um modelo e replicou e deu muito certo ali, né? E depois o Filipão faz isso em 2002, na Copa do Mundo, quando ele olha para o Grêmio do Tite, campeão da Copa do Brasil em 2001, um 3-5-2, que até não era bem um 3-5-2, era mais um 3-6-1, assim, variava, porque o atacante era um atacante e um centroavante, né? Então um atacante sempre chegava mais, mas ele voltava para fazer o que hoje a gente chama do falso 9, né? Uhum. E ele vai e replica isso em 2002 e é campeão só da Copa do Mundo, né? Só do Penta. Aí vai uma discussão mais longa ainda, mas aí vai ficar longo demais. Cara, foi muito bom conversar contigo, conhecer essas histórias, conhecer coisas que eu não sabia também. Eu acho que uma lição que fica é a perseverança, né? Eu acho que é uma coisa que, infelizmente, muita gente, principalmente essa nova geração, tem perdido, é isso. As coisas ficaram muito fáceis também para muitos, e aí a gente vê até a questão de internet, né? Hoje da visibilidade é bom por um lado, mas também faz que qualquer um tenha visibilidade rápido e às vezes esquece que para te ir além um pouco, para ser um diferencial, tu tem que às vezes pagar um preço maior, estudar mais, ou às vezes vai sofrer um pouquinho, né? Então é interessante saber esse lado aí. Como tu falou, tem coisa que tu falou primeira vez aqui pra gente, aqui que não tinha comentado ainda no ar. E muito legal isso. Eu sempre falo e peço que quem está conversando comigo aqui, que deixe uma palavrinha do final, um conselho. E quando eu falo conselho, não é de alguém que acha que sabe mais que os outros para alguém inferior, mas é do tipo, poxa, eu precisei cometer esses erros, você não precisa cometer, de repente. Então, um conselho em relação a isso. Então, eu queria que deixasse a tua última palavrinha aí para o pessoal que vai estar assistindo a gente. Cara, uma última palavra que eu gostava de deixar assim nunca despreze os pequenos começos, né? Nos pequenos começos você pode ter as melhores experiências da tua vida, né? E eu sempre entendi isso, né? Nem sempre, mas quando eu comecei a entender isso, muita coisa na minha vida mudou. Então não despreze os pequenos começos. O que hoje é pequeno, o que hoje muita gente pode estar desprezando, vai lá e faz aquilo, né? Vai além, vai sempre além, dá sempre um pouco mais, te dedica sempre um pouco mais. Ninguém tá vendo, meu, tem sempre alguém vendo, cara. O que tu faz no miudinho, tem sempre alguém vendo.
E vai chegar a hora que alguém vai chegar e falar, é tu porque por causa disso, 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 disso. Que tu fez, ou porque a gente está vendo. Não para, persevera. Vontade de desistir, eu tinha todos os dias, todo dia, tinha vontade de desistir, mas desistir não é uma coisa que não está no meu DNA, assim. E por causa disso, por não desprezar o pequeno começo. Mas é muito pouco, mas eu não estou ganhando nada, mas eu estou fazendo e ninguém está vendo, mas eu isso, mas eu... Cara, não desiste. Se tu tem essa convicção, persevera, não desiste, vai para cima, que o que vai acontecer, pode ter certeza. E se ninguém estiver vendo, pelo menos Deus está vendo o teu sacrifício e teu esforço. Né? Deus está vendo. E tu tá com a consciência tranquila, né, tia? Porque eu acho que a maior frustração que eu ia ter não era nem de não ter conseguido, mas era de não ter tentado. Cara, isso eu ia me chegar com 35, com 40, com 60, com 100 anos, eu ia dizer, eu nunca tive atrás do gol. Eu nunca fui comentarista, eu fui médico, eu nunca operei um joelho, eu nunca viajei para fora da cidade, eu nunca tive um filho. Seja o que for o teu sonho, cara, tenta, te dedica, corre atrás, vai para cima, vai até a última oportunidade. Quando a última tu achar que foi a última, tenta mais uma e vai até dizer chega. Mas tenta. Se tu conseguir, boa. Se não conseguir, tu vai dormir tranquilo porque tu tentou viver o teu sonho de várias formas. Né? Se não deu, beleza. Não deu. Alguma coisa aprendeu com isso, né? Aprendeu, com certeza. Sem dúvida. Isso aí, nós vamos acabar esse papo que estava muito legal. Deixando aqui um desafio para o Caleb, né? Botar a gente em contato com essa galera aí que ele conhece do futebol. Botar na pressão aí. Obrigado você que assistiu esse vídeo. Segue o nosso canal, compartilha. Não esquece de dar o like também, que ajuda a gente a fazer com que essas histórias cheguem mais longe e alcance mais corações aí que precisam ouvir. Grande abraço, Deus abençoe e que nos guarde aí nesse tempo que estamos vivendo, que é difícil para todos, mas o mesmo Deus está em todos os lugares. Abração, Caleb, e até a próxima aí. Valeu, mestre. Obrigado. Até a próxima aí. Tamo junto.